Então, pessoal, um bom dia para vocês, quase boa tarde, né? Eu estou aqui hoje fazendo uma visita ao famosíssimo cemitério dos ingleses. Olha, o cemitério dos ingleses foi criado em 1811. Vejam bem, em 1811, a família real brasileira chegou aqui em 1808, né? Aqui vocês sabem o canal de História de Santa Cruz, a gente tem que falar um pouquinho da história. E os ingleses, a presença dos ingleses, começa a ter um número acentuado de ingleses aqui a partir exatamente da chegada da família real, 1810, 1811, tanto que nós temos diversos viajantes ingleses que escreveram sobre sua passagem pelo Brasil, como por exemplo o Thomas, o John Lucock, John Mauer, Maria Grant. Eu estou fazendo a referência a esses porque esses têm capítulos que se referem a Santa Cruz, que eles estiveram hospedados em Santa Cruz, no Palácio Imperial de Santa Cruz, que hoje é o quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Então, esses ingleses, em grande número que foram, que visitaram o Brasil e permaneceram no Rio de Janeiro, alguns deles morreram e foram sepultados. Por isso, 1811 é um ano de referência, tendo em vista que já temos aqui alguns ingleses que morreram aqui no Rio de Janeiro e foram sepultados aqui no cemitério dos ingleses. Como eu falei lá no início, é um cemitério protestante, um cemitério que não é católico. Por que essa diferença que nós estamos falando? Porque naquela época a questão toda relacionada com os cemitérios, né, os atos fúnebres, certidão de óbito, atestado de óbito, tudo isso era domínio da Igreja Católica. Não era uma questão civil como hoje, né? Não era um documento civil, era um documento religioso e era ligado à religião católica. E claro que, sendo protestante, já tinha mais dificuldade. Então, esse cemitério ele foi fundado para possibilitar que os cidadãos ingleses, que já estavam em grande número aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, pudessem ser sepultados num cemitério próprio, que é o primeiro cemitério ao ar livre. Então vejam vocês, esses túmulos aqui são túmulos bem antigos, bastante antigos. Então acredito que tenha túmulo até início do século XIX, primeira metade do século XIX, né? Então deve ter túmulo aqui bastante antigo. Então nós estamos aqui, cemitério dos ingleses. Tá certo. Então aqui nós estamos no cemitério dos ingleses. Aqui tem a capela do cemitério, né? Todos os cemitérios têm capela, geralmente para fazer o acolhimento, né, daqueles que vão ser sepultados. E aqui eu já estou numa parte mais alta do cemitério, que vocês podem ver que é um cemitério bem urbanizado, bem organizado, limpo, com esses túmulos, todos esses túmulos aqui. Eu andei procurando para ver se eu conseguia encontrar algum túmulo mais específico, né? Mas até agora não consegui localizar. Então, cemitério dos ingleses, fundado em 1811 para o sepultamento dos descendentes da Inglaterra que viviam no Rio de Janeiro. Depois foi ampliando para as famílias, né? Então tem famílias mais atuais, então tem famílias já foram sepultadas recentemente e o cemitério continua funcionando. Vejam vocês que ele está aqui bem ao sopé do Morro da Providência. Ali atrás vocês têm o Morro da Providência. Ainda há pouco eu vim pelo bondinho, né, pelo teleférico do Morro da Providência.
desci aqui, então nós temos aqui alguns túmulos, alguns jazigos perpétuos do cemitério da Providência, melhor, do cemitério dos ingleses aqui no Morro da Providência. Então, canal de história do YouTube, do professor Simvaldo, mostrando para vocês um pouquinho desse cemitério, que é um cemitério histórico. É um cemitério que certamente faz parte, ou deveria fazer parte de um roteiro de necroturismo. Quer dizer, eu já falei sobre necroturismo, já estive inclusive fazendo algumas atividades no cemitério de Santa Cruz, que é uma experiência do turismo voltadas para o conhecimento, as visitas aos cemitérios. Chama-se necro, né, como tem necrologia, necrotério. Então, necroturismo, que seria o turismo de cemitérios, né? Então, vejam vocês, eu hoje aqui, nesta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, eu estou aqui exatamente no cemitério dos ingleses, mostrando para vocês um pouquinho da história. Lá no fundo, lá, veja lá o teleférico subindo, acabei de descer em um teleférico, aqui lá no fundo o Morro da Providência e um pedaço aqui, um trecho do cemitério dos ingleses, que é um cemitério muito interessante. Como eu não encontrei assim especificamente nenhum túmulo mais conhecido, né, relacionado com a história, nossa história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, eu vou encerrando aqui, mostrando para vocês que é um lugar muito aprazível, um lugar muito bonito. Eu gosto muito de visitar cemitérios. Aonde eu vou, eu gosto de visitar cemitérios, porque os cemitérios nós aprendemos um pouco de história, bastante coisa de história. Lá em Santa Cruz, o próprio cemitério de Santa Cruz, como eu já falei, tem alguns túmulos que merecem ser conhecidos, como por exemplo o túmulo do André Vion, né, o túmulo da família do Antônio Nicolau Jorge, dos padres estigmatinos, Padre Guilherme, Padre Luciano, que estão sepultados lá. Olha, aqui tem um tipo de um jazigo antigo, Johann Delsen. Aí tem um nome aqui, 1797, foi sepultado em 1834. Então isso aqui é um túmulo bem antigo, ó. Johann Daniels Delsen, Georgen, em Olden, parece que está mais em alemão do que outubro de 1797. Então é o famoso cemitério dos ingleses. Aqui é o canal de história de Santa Cruz, do professor Simvaldo, mostrando para vocês um pouquinho da história do cemitério dos ingleses. Ali também tem mais uma lápide, 1910. E aqui nós vamos, então, encerrando esta apresentação do cemitério dos ingleses. Cemitério dos ingleses, aqui no sopé do Morro da Providência. Então vejamos aqui, olha, cemitério dos ingleses. Então, um abraço a todos. Vamos pegar mais esse túmulo aqui, esse jazigo. Olha, Alexander Taylor. Nasceu em 1799 e foi sepultado no dia 16 de março de 1866. Alexander Taylor. Então também é um túmulo antigo. A família Taylor, o sobrenome Taylor é bastante conhecido na história. Lá a capela, o telhado, uma parte do telhado já caiu, já foi substituído. E aqui então eu vou encerrar esta apresentação no famoso cemitério dos ingleses. Já mandando a vocês um grande abraço, já desejando um final de semana e convidando para uma próxima
postagem. Canal do YouTube da História de Santa Cruz, quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, aqui diretamente do Cemitério dos Ingleses, no Rio de Janeiro.